Olá, essa é uma apresentação dos estudos sobre o uso da robótica educacional no ensino de matemática, realizado pelas pesquisadoras Érica Oliveira dos Santos, Neomar Regiane Machado Albertoni e Giane Fernanda Schneider Gross, sob orientação do professor Dr. Marco Aurélio Kalink. Os estudos foram realizados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, no Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, o PPGF-7. Tudo começou quando, em dezembro de 2018, participamos da reunião de apresentação dos aprovados no programa e selecionados para orientação do professor Kalink. Este também foi o nosso primeiro encontro no GPTEM, Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias na Educação Matemática, coordenado pelo professor Kalink. Neste primeiro momento, as três pesquisadoras viram a possibilidade de pesquisa em uma área ainda não explorada no GPTEM, a robótica educacional. Como resultados destes trabalhos, temos 3 dissertações e 3 produtos educacionais. São estes. Robótica educacional e matemática nos anos iniciais, da pesquisadora Érica Oliveira dos Santos. Robótica e matemática, guia do professor, voltado para os anos finais do ensino fundamental, mais especificamente do 6º ano, da pesquisadora Neomar Regiane Machado Albertoni. E robótica educacional nas escolas do campo, guia didático do professor de matemática, da pesquisadora Giane Fernanda Schneider Gross, e ele é destinado ao ensino médio. Porém, antes de chegarmos a estes produtos, realizamos uma importante trajetória de pesquisa. Para conhecer mais sobre essas pesquisas, assista a cada um dos vídeos em que cada uma das pesquisadoras explicita os seus resultados. Vamos lá? Olá, meu nome é Érica e eu vim aqui conversar com vocês e explicitar um pouquinho dos resultados da minha pesquisa. Eu sou licenciada em Pedagogia, eu atuo como professora no Magistério Público aqui de Curitiba desde 2012 e na minha trajetória profissional eu sempre trabalhei com a questão da tecnologia digital, né, com as ações pedagógicas. Então, é uma temática que já era de meu interesse e em 2017 eu iniciei com uma proposta de um trabalho com robótica na minha escola. E aí, né, tendo o anseio de buscar um embasamento maior, um embasamento teórico para essa prática, eu então escrevi um projeto de mestrado e fui selecionada para trabalhar com o professor Marco Aurélio Kalink. Como vocês viram aqui na introdução do vídeo, esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto, né? Nós tivemos aí um grupo de trabalho que se debruçou aí sobre os aspectos da robótica educacional dentro do GPTEM. E nesse grupo a gente fez alguns estudos referente à utilização da robótica na educação básica. Nós verificamos que é possível essa inserção aí da robótica e aí a gente partiu do pressuposto de que a inserção das tecnologias digitais nas instituições escolares ainda é um desafio, visto que mesmo que os instrumentos tecnológicos aí sejam mais utilizados de maneira mais corriqueira aí no nosso cotidiano, ainda existe aí um desafio, né, para trazer essa inserção aí na instituição escolar de maneira a trazer uma prática qualitativa, né? E consideramos que esses instrumentos tecnológicos, eles compõem, né, direta ou indiretamente, as relações pedagógicas, né? Então,
Isso, essa questão de ter aí à disposição esses instrumentos tecnológicos na nossa sociedade, no nosso contexto, isso implica aí nas relações, né, pedagógicas e como a gente aprende, né, como que a gente está aprendendo hoje, tendo esses instrumentos, e como a gente ensina, né, no nosso caso de professores, como ocorre esse ensino aí, então, com esses instrumentos tecnológicos. E aí, considerando o contexto nosso aqui, né, da nossa sociedade ocidental aqui, a gente se baseia em o nosso autor aí de base para falar sobre as tecnologias é o Pierre Levy. E segundo esse autor, a gente está num contexto de cybercultura e de cyberespaço. Então, o que a gente aprende permeado por esse contexto, precisa ser capaz de ampliar ou ressignificar as nossas funções cognitivas. Então, a ideia é que levar essa questão das tecnologias digitais para a escola é que isso vai, então, ressignificar as funções cognitivas e isso vai influenciar, então, em como ocorre essa forma de ensino. Então, nesse contexto, a gente pesquisou que a robótica ela pode ser um recurso que vai auxiliar o professor a ter uma atualização das suas práticas didáticas e pedagógicas. Então, é um instrumento que pode ser um recurso que vai, então, auxiliar o professor na sala de aula. Bem, especificamente sobre a minha pesquisa, a minha dissertação ficou intitulada A Robótica Educacional nas Escolas de Curitiba, Possibilidades Pedagógicas para o Ensino de Matemática com Ludobuti. Então, na minha pesquisa, a gente trouxe aí as questões da perspectiva histórica da robótica educacional em Curitiba, a questão de um kit que foi ofertado pela mantenedora, pela rede de ensino, para todas as escolas de Curitiba em 2018, 18, 19, e que é o Ludobuti. E a gente traz também a questão de como que esse kit vai poder, então, trabalhar junto com a robótica, em específico com a questão do ensino de matemática. A questão norteadora que nós tivemos aí para essa pesquisa foi de que modos o Ludobuti pode ser trabalhado na robótica educacional de forma a evidenciar conceitos matemáticos para estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, em especial considerando o contexto em que emerge a pesquisa, a educação integral em tempo ampliado na rede municipal de ensino de Curitiba. Bem, apesar de que este material ele foi entregue para todas as escolas, nós consideramos, né, que cada escola vai ter a sua forma de trabalho, né? Então, optamos por desenvolver essa pesquisa tendo esse olhar do direcionamento deste material para uma escola que é de tempo ampliado, que no meu caso, né, eu trabalho em uma escola integral, então como que eu estaria vendo as possibilidades de trabalhar esse material com as crianças aí desenvolvendo essa prática no tempo ampliado. E o objetivo que nós percorremos foi o de descrever as possibilidades de uso do Ludobuti junto à robótica educacional enquanto recurso para o ensino de matemática. Então a gente, né, na primeira parte da dissertação, a gente traz o nosso referencial teórico, que é a questão, né, de um capítulo que a gente aborda as tecnologias, o ensino e a aprendizagem. A gente traz aí então os nossos autores, o Pierre Levy, que vai falar da questão das tecnologias aí na sociedade, a Kinsky, que traz a questão de uma nova pedagogia que se desenha aí para então trabalhar com essas tecnologias na escola. A gente traz um autor que é o Tikhonov,
que ele aborda essa questão das tecnologias em uma perspectiva individual, né, da questão da como é que o indivíduo trabalha as suas funções aí cognitivas com a utilização da tecnologia. A gente traz um capítulo sobre um panorama histórico, sobre a origem da robótica educacional. Para isso a gente traz bastante a questão dos estudos desenvolvidos pelo Seymour Papert e a equipe dele no MIT, que trazem a questão de elaboração, né, de um material específico para o trabalho com a prática educativa, né, desenvolvido para trabalhar em escolas, né, foco de não somente em escolas, mas em práticas educativas com robótica. Aí a gente traz um capítulo onde a gente busca uma construção teórica, né, de como embasar, então, que a robótica tenha um embasamento teórico para que seja vista como um recurso para o ensino. Então, a gente traz nesse capítulo aí uma abordagem sobre o construtivismo do Piaget e como que o Papert, né, desenvolveu a teoria que ele denominou de construcionismo, que é embasada também no construtivismo de Piaget. A gente traz um capítulo sobre as experiências com o uso das tecnologias digitais nas escolas de Curitiba, porque para chegar nesse trabalho com a robótica aí, tem todo um histórico e a gente aborda isso também. Aí nós temos um capítulo que nós exploramos as características do Ludoboot, como que é esse kit, de que forma então quais são as possibilidades que ele tem enquanto material mesmo, a questão aí de ser um material que não tem exigência de ligações eletrônicas nem de soldas, o que pode facilitar aí para o trabalho com os anos iniciais, a questão do software que a programação é desenvolvida, que é um software chamado MDesigner, baseado no Scratch, com programação em blocos. Na abordagem metodológica de pesquisa, a gente utiliza uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva. O nosso levantamento de dados, a gente utilizou a técnica documental e bibliográfica. A gente utilizou aí os instrumentos, os documentos curriculares e a gente buscou uma perspectiva histórica e de ver como que a tecnologia, né, vem sendo abordada na rede municipal de ensino. Por isso a gente buscou os documentos de 2006, de 2016 e de 2020. A gente trouxe algumas videoaulas que foram exibidas na televisão durante o período de ensino remoto na pandemia. Nós não tínhamos essa ideia no início da pesquisa, mas com a questão aí da pandemia, com o ensino remoto, foram apresentadas também videoaulas de robótica na TV para os estudantes. Então a gente trouxe isso para a nossa pesquisa. E também na parte bibliográfica a gente buscou dissertações aí que pudessem nos dar aporte em relação à matemática, como a matemática é trabalhada na escola de tempo ampliado e o panorama histórico também da robótica em Curitiba. E aí a gente usou uma análise, né, uma perspectiva de análise com os procedimentos embasados no Severino, que ele traz a questão de uma análise textual, temática e interpretativa. Então foi essa trilha que a gente percorreu na nossa análise. Na nossa análise temática, a gente trouxe então algumas categorias que foram a tecnologia, como que a tecnologia é vista pela rede municipal, a questão da concepção do ensino de matemática, a concepção do trabalho com a robótica educacional, tudo isso está presente lá no nosso texto de dissertação. Os resultados da nossa coleta de dados, a gente foi trazendo extratos dos documentos e das dissertações pesquisadas, então a gente faz alguns recortes e apresenta lá no texto. A gente trouxe quadros com síntese dos temas tratados nas videoaulas para estar fazendo uma análise. Na análise textual, a gente busca lá um retorno, um olhar, retornando o olhar para o nosso referencial teórico na primeira parte da dissertação. E aí a gente tem essa questão de que
a automação, a construção e a programação do protótipo robótico, ele alia muito essa questão da perspectiva de teoria e prática. E com esse trabalho a gente consegue, então, ver as questões abordadas pelo autor Pierre Levy, da questão da inteligência coletiva, do trabalho em equipe que a robótica proporciona. A gente também explorou aí no texto as questões de como que o estudante vai poder estar reorganizando ali os seus conceitos de forma individual, que o Tikhomirov nos trouxe lá no referencial teórico, e a questão aí de como que o professor, né, deve estar atuando aí com essa nova pedagogia. Na análise temática, a gente sentiu a necessidade de dividir uma categoria em subcategorias. Então, na categoria de concepção de tecnologia para o ensino, a gente dividiu na categoria de voltar o nosso olhar de como que nos documentos é tratada a questão da tecnologia, como que os documentos trazem a visão do estudante e a visão de escola, professor e formação, que a gente até colocou ali junto, né? Que a gente entendeu que os documentos trazem essa questão e a gente explorou um pouquinho disso na nossa análise. Também na nossa análise interpretativa, nós entendemos que o uso da tecnologia no ensino ele não pode ser tido de forma reducionista e de forma neutra, sem aprofundamento às suas possibilidades. Então, pouco adianta, né, levar uma ferramenta, qualquer que seja tecnológica para a escola, tecnológica digital ou não, se não tiver, né, um olhar ali para as implicações do que esse movimento vai trazer para a sua proposta de ensino, né? E a significação do uso de tecnologia no ensino, como a gente veio apontando no texto, é um processo com vários fatores. Então, a gente, ali na análise temática, a gente já foi trazendo esses fatores. E dentre eles, o embasamento teórico, a formação de professores e materiais adequados para o uso pedagógico, né? São alguns pontos que a gente aborda. E a gente vai tecendo ali no texto que o professor ele é a conexão importante na mediação para a inteligência coletiva, né? Então, o olhar pedagógico e profissional do professor, com esse embasamento teórico, é que vai ser determinante, então, para a realização dessa proposta com a robótica também. Bom, aí a gente verificou, né, mais para as nossas considerações finais, a gente coloca que a robótica ela tem potencialidade para ser um elemento curricular interdisciplinar e articulador de aprendizagens no interior da escola. Só que aí a gente verificou também que o currículo, ele precisa estar considerando essa questão mais interdisciplinar e mais conexa aí, que é o contexto da cybercultura, né? Então a gente deixou até para pesquisas futuras ali, porque a gente entende a complexidade desse assunto que é tratado das questões curriculares, mas a gente vê que ainda precisa de um olhar aí que traga o contexto da tecnologia não de forma tão hierarquizada ali na relação dos conteúdos. E a gente também verificou que o trabalho com projetos e a metodologia de resolução de problemas é apontada, né, como aporte aí para a metodologia do professor para estar trabalhando com a robótica educacional. Em relação ao Ludoboot em si, a esse equipamento, a gente traz ali uma discussão sobre o que é ferramenta e o que é recurso. A gente entende que quando o equipamento ele é trazido para a sala de aula sem a questão de inovação na metodologia de trabalho, de ensino do professor, então ele é só uma ferramenta, ele não está ali transpondo como um recurso que vai poder atualizar o professor na sua prática. E nesse quesito a gente entende o Ludoboot como um recurso, porque desde que o professor, né, tem esses elementos de embasamento teórico aí e das implicações da tecnologia aí,
Então a gente entende que ele pode ser um recurso aí de inovação na metodologia de ensino do professor. E aí a gente vai mais especificamente para o nosso objetivo, que foi as possibilidades enquanto recurso para o ensino de matemática. A gente desenha no nosso produto educacional algumas possibilidades. Confere só. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham a oportunidade de acessar o texto da pesquisa, o nosso produto educacional. Me coloco à disposição aí também se vocês quiserem trocar ideias. E convido vocês a assistirem também os vídeos da Neumar e da Giane, que vão aí também tá trazendo mais um pouquinho dessa questão da robótica. Se não fosse a pandemia, provavelmente a gente estaria gravando esse vídeo aí numa roda de chimarrão, que eu aprendi também a compartilhar e pesquisar com elas junto com uma cuia de chimarrão. Mas então, né, representando aí esse símbolo que ficou da nossa amizade também, eu passo aí a vez para Neumar, assistam o vídeo dela e depois o da Giane, e aí vocês vão poder acompanhar um pouquinho das nossas pesquisas. Obrigada!